Queria dar uma palavrinha para vocês sobre o Gambito da Rainha. Este é uma jogada do xadrez. São umas curiosidades que talvez lhes interessem. Por que nós chamamos de xadrez? É um tipo de jogo que existe há 4.000 anos. Veja, o futebol tem pouco mais de 100 anos. E é bom lembrar que há muitos praticantes do xadrez mundo afora, e talvez isso influencie também o sucesso da série da Netflix, o Gambito da Rainha, que é uma jogada de xadrez. Gambito porque é uma perninha, não é? Gamba em italiano é perna, daí dá gambeto, gambito. Esse gambito é, é uma perna da rainha. Significa você puxar como se você fizesse uma gambiarra, né? Você, que também tem a mesma origem, você puxa uma perna ali da dama, porque o outro nome da rainha no xadrez é dama, mas é a mesma peça. Então você sai peão, 4, rainha, e vai ali adiante, vai fazendo o gambito da rainha, esta jogada. O xadrez tem esse nome porque já é uma variação do nome dele em sânscrito. Em sânscrito, na Índia, sânscrito é uma língua falada na Índia, é a principal das tantas línguas que tem a Índia, e quer dizer, o xadrez em sânscrito é chaturanga, é 4 forças. Mas essas 4 forças, este jogo, foi chamado na Pérsia, no atual Irã, e também entre os árabes, ele foi chamado de Shahrang, que fica acabou variando até dar xadrez. Bom, as 4 forças são as 4 forças dos exércitos antigos. O xadrez é uma luta de exércitos, não é? São os carros de guerra, que hoje são representados pela torre. A seu lado está a cavalaria, representada pelo cavalo, e a seguir vem o bispo, não é? Mas originalmente foi um elefante. Como a peça elefante, tal como era esculpida nos jogos indianos, se parecia com o bispo, ao ser adaptado este jogo para os países de outras culturas onde ele chegou, o elefante foi representado como bispo, porque a figura do elefante lembrava um bispo com a mitra, e era mais fácil de ser esculpido. E do lado dele tem o rei e a rainha. Estão ali o rei e a rainha. O rei, o todo-poderoso, é o Shah. Isso nós todos conhecemos essa palavra. Lembram-se do Shah do Irã, que era o Reza Pahlavi, o último Shah do Irã que o Khomeini derrubou. Shah é o rei, o poderoso. E daí então algumas expressões, porque o jogo passou pelo árabe, vieram do árabe. Por exemplo, Shah Mat, Mat, morte ao Shah, morte ao rei. É assim que você vence o jogo do xadrez. Outras mudanças é que este jogo, outras curiosidades, aliás, é que esse jogo ele é muito praticado, e as pessoas não saem por aí proclamando que gostam de jogar xadrez, porque é um jogo silencioso, é preciso silêncio, os jogadores não se olham nos olhos, estão ali olhando o tabuleiro para ver qual vai ser o melhor lance. E por fim eu queria dizer para vocês que há uma psicologia nos esportes, nos jogos de guerra, e é preciso pensar sobre este lado. Não é frescura não, viu? Sobre o que as palavras originalmente designam e por que certos detalhes são decisivos. No futebol, que tem pouco mais de 100 anos, e no xadrez, que tem mais de 4.000 anos. Eu fiquei 4 dias com o Maguila, e durante esses 4 dias o Maguila disse 10 frases.
Uma dessas 10 foi capa da matéria na revista Playboy, fazia perfil. Na Playboy havia coisa para ler também, viu? Vocês aí costumavam olhar mais, dar uma olhada nos textos e olhar bem as fotos, não é? Mas havia textos lá. E eu escrevia lá uma vez por semestre. E numa dessas vezes eu fiz o perfil do Maguila, noutra fiz do Samelo, fabricante de calçados. Mas então, a frase do Maguila que foi para a capa é: só acredito em Deus e no meu braço. Mas a que eu mais gostei não foi esta. Das que eu mais gostei, eram 10, eu registrei as 10, entreguei para o editor, e ele escolheu esta: só acredito em Deus e no meu braço. Mas eu gostei mais de uma outra. Ele disse: a vitória ou a derrota se decide no olhar. Quando ele subia ao tablado, ele procurava olhar para os olhos do adversário, porque naquele momento ele sabia se ia vencer ou perder. Foi assim com o James Quebra-Ossos Smith, lembra? O apelido dele, Quebra-Ossos, né? Dizia tudo que ele fazia, não é? E ele ganhou do James Quebra-Ossos e ficou campeão latino-americano, campeão sul-americano. Maguila ficou campeão sul-americano nesta luta. E foi dali que ele foi disputar com Holyfield e perdeu. Eu não falei com ele depois da luta, depois da derrota, né, para o Holyfield. Eu falei com ele quando ele ganhou do James Quebra-Ossos Smith. E ele disse que ele sabia que ia vencer o James Quebra-Ossos Smith assim que ele subiu ao tablado e olhou nos olhos do James Quebra-Ossos Smith. Por quê? Porque ele viu que o adversário estava com medo dele. O medo e a coragem são elementos decisivos para a vitória ou a derrota. E aprendi mais um viés desta verdade com o Maguila. Eu vou parando a conversa por aqui, mas eu já tinha lido Santo Agostinho, que diz que os olhos são as janelas da alma. Quer dizer, assim foi traduzida a frase do Santo Agostinho, porque Janua, em latim, é porta, não é janela. Então, Santo Agostinho achava que os olhos são ainda mais importantes, não são só esses pequenos espaços, as janelas, mas são as portas da alma. Olha, espero que esses 7 minutos aí tenham entretido vocês com alguma curiosidade, algum saber, e que cumpram a função destes nossos vídeos aqui. Muito obrigado e até de repente.